Marcos 5, versículo 21. Marcos 5, 21, vamos lá. E Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao redor da praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo, e quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: a minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. E Jesus foi com ele, e todo o povo seguia, apertando-se ao seu redor. Amém? Pessoal, aqui é uma história, isso não é parte de uma parábola, isso foi um fato que aconteceu. E aqui nós temos algumas lições que nós vamos estar aprendendo nesta manhã, e estaremos entendendo quão perto de nós o Senhor está. A Bíblia diz que este homem que foi buscar socorro do Senhor, ele não era uma pessoa qualquer. A Bíblia diz que ele era uma pessoa que ele era referencial na onde ele habitava, porque ele era líder, a Bíblia diz, dos judeus, líder dos judeus. Então ele era uma pessoa que no sistema religioso ele já estava, sabe, no lugar talvez mais alto ali. E para ele tomar essa atitude, ele teve que descer em humildade. Ele teve que abrir mão daquilo que para ele era um prestígio, e teve que se apegar para aquilo que para ele também seria vergonhoso, porque quem está em cima não se sente confortável em buscar socorro de quem está embaixo. Quem está no lugar de autoridade não se sente confortável de buscar socorro de uma pessoa que está revestida com menos autoridade do que ele. E para você entender, Jesus, ele estava sempre no mais alto lugar de autoridade. Só que a autoridade que Jesus ele tinha naquele tempo não era a autoridade que estava sendo delegada pelo sistema religioso, porque diante do sistema religioso ele era uma pessoa que era profano, não porque ele pecava, mas porque ele ultrapassava as barreiras da lei mosaica sem pecar. Por exemplo, curando aos sábados. E para o sistema religioso, isso era uma profanação, isso era um pecado grave, isso era algo escandaloso. Então, para o sistema religioso, Jesus, ele era uma pessoa considerada como muito pecador. Não porque ele pecava, nós sabemos que o Senhor não pecou, mas ele rompia os limites que a lei estabelecia. Ele cumpria a lei e rompia em amor e em misericórdia. O sistema religioso, ele estava acostumado com pessoas que rompiam a lei, mas rompiam no sentido de causar pecados, de transgredir a lei. E Jesus, ele não foi transgressor da lei, mas ele veio para cumprir. Aí você imagina esse homem, o ambiente que ele vivia, cercado de líderes, e com certeza ele sendo revestido de autoridade como líder também, ele tinha um bom status financeiro, porque com certeza ele era bem remunerado.
A Bíblia fala assim que digno de salário é o trabalhador. E o trabalho ali dos líderes religiosos não era apenas não trabalhar fora, mas era trabalhar para Deus. Embora eles se desvirtuaram, nós vemos isso pela palavra, isso é claro, é verdade. Mas o trabalho deles, quando Deus separou, por exemplo, a tribo de Levi e falou assim: olha, vocês não vão ter terra em Israel. Não é para vocês pegar um pedacinho de terra e plantar milho, plantar trigo, sabe, e tratar dos cereais, tratar dos animais. Eu não quero que vocês façam isso. Eu vou falar para as outras 11 tribos, e elas vão dar para vocês um pedaço de terra para vocês habitarem, e eles vão trabalharem, e o seu trabalho não vai ser na terra, mas o seu trabalho vai ser me servir, o seu trabalho vai ser me cultuar, o seu trabalho vai ser intermediar entre o povo e eu. Então eles tinham esse trabalho, e eles eram dignos de salário. Aqui então nós podemos entender que Jairo, ele tinha recursos financeiros. Talvez os recursos dele, claro que poderia já estar se esgotando, como uma outra ocasião em que o homem chegou e falou que aliás, a mulher que estava com fluxo de sangue, ela já tinha gastado tudo ali para tentar buscar cura e nunca tinha sido curado, nunca conseguia ser curada. Então ele também com certeza já teria pagado médico, algum tratamento para a sua filhinha, mas nada foi resolvido. Com certeza esse mesmo Jairo também, ele reuniu com o sumo sacerdote, com os demais ali, as demais autoridades, e falou assim: por favor, me ajude em oração, porque era costume deles orar também. O Deus que cura no Novo Testamento é o mesmo Deus que curou no Antigo Testamento. No Antigo Testamento fala que o Deus que perdoa os nossos pecados é o mesmo que sara as nossas enfermidades. Então Deus, ele sempre operou cura. Você começa a ver desde os patriarcas, quando Deus cura o útero de Sara, que era uma mulher estéril, e faz dela uma mulher fértil, da qual veio a promessa Isaac. E então ele talvez buscou oração ali para os irmãos orarem com ele, e todo o recurso que ele tinha, ele fez. E isso acontece também conosco, sabe, queridos? A gente vai tomando algumas atitudes que são as mais sensatas, não é? Por exemplo, você sabe que Deus, ele pode te curar, e você deve orar quando você está enfermo, mas vai ter muitas vezes que você não vai só orar, você vai procurar um médico, e tudo bem. Deus, ele pode curar pelo seu poder, como ele pode usar, liga o ar por favor, está um pouco quente, Tom. Ele pode usar a medicina para estar curando as pessoas também, e ele fez isso. Mas quando acabou o recurso, então ele teve que baixar a sua crista, teve que, em um ato até de humilhação, porque ele estava sentado nas mesas em que se falava sobre Jesus e não falava de uma maneira boa, e ele pensou assim: o único recurso que eu tenho agora é procurar esse Nazareno, esse homem que está operando milagres. E a Bíblia diz que quando ele chegou para Jesus, ele suplicou várias vezes: Senhor, por favor, me ajude, pois a minha filhinha está morrendo. E a Bíblia diz assim, que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Quando você busca o socorro de Jesus, você busca o socorro de Deus, sabe, não é como um crediário. Porque às vezes você, você precisa de um crédito, você precisa fazer um empréstimo ou fazer um financiamento. Você vai numa instituição e ali eles vão verificar se você é uma pessoa que paga bem suas contas, se você é uma pessoa que tem uma renda, se você é uma pessoa que tem estabilidade, e você passa por uma espécie de análise. E se essa análise for aprovada, então a instituição financeira, ela vai e te socorre, ela te ajuda. Mas com Deus não é assim. Ai de nós, se quando a gente buscássemos socorro do Senhor, o Senhor começasse a listar a nossa vida para julgar se nós merecemos ou não o socorro dele. Nós estaríamos perdidos, todos nós, inclusive eu.
todos nós, porque nós não somos dignos. A Bíblia diz no livro no Novo Testamento que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Nós fazemos, sabe, algo que a gente considera, não, poxa, eu estou fazendo mais que o meu dever, mais que minha obrigação, quando na verdade, se você for ver diante de Deus, irmãos, nós estamos fazendo muito pouco, e por mais que a gente faça, nós nunca vamos nos tornar merecedores. Este homem então, ele desceu para este lugar, e ele começou a buscar o favor de Jesus. E Jesus, ele era movido por um sentimento de misericórdia. Sabe, Deus, ele consegue enxergar nos corações aonde há sinceridade. Então, um ponto para você buscar socorro do Senhor, não é, e conseguir esse socorro, não é você estar bem, sabe, está no azul, a sua vida espiritual está no azul, não está no vermelho, sabe, não é isso, você está com crédito com Deus, não é isso. Deus, ele vai olhar e vai ver a sinceridade com aquilo que você está buscando Ele. E se você está sendo sincero, se você está buscando o favor do Senhor, e Deus, ele olha que o seu coração é sincero, ainda, irmão, você tem cometido as maiores atrocidades, mas você se arrependeu, beleza, Deus apagou esse passado. Deus, ele vai olhar para o seu coração e fala assim: olha, eu vou fazer por você, eu vou te ajudar, eu vou te socorrer, mas não é pelo aquilo que você fez ou deixou de fazer, porque senão nós seríamos merecedores, e aonde estaria a graça de Deus? Mas Jesus, ele olha e fala: pela sinceridade que você está falando comigo hoje, agora eu vou te ajudar. Jairo foi a mesma coisa. Jesus olhou para ele, e Jesus sabia que para ele chegar até ali, irmãos, as maiores barreiras já tinham sido rompidas. O orgulho, a posição dele. A história de Jairo, eu vejo assim que são histórias um pouco diferentes, mas é muito semelhante com a história de Naamã. Quando Deus foi curar Naamã, sabe, Naamã, ele teve que se despir das estrelas que ele carregava, do reconhecimento, teve que se expor diante das pessoas, teve que entrar em um rio que era considerado um rio não tão puro como os rios da onde ele morava, não cristalino como os rios ali da Síria onde ele morava. Mas aí, quando ele rompeu isso, ele alcançou a cura. Jesus sabia sobre a vida de Jairo, Jesus conhecia o coração dele e entendeu que para ele chegar até aquele momento, irmãos, aquele cara já estava moído, já estava, sabe, espedaçado. E é isso que Deus, ele mais gosta, sabe, não que ele gosta de ver a gente sofrer, não é isso, mas a Bíblia fala assim: um coração contrito e quebrantado eu não rejeitarei. Ah, irmãos, se você pensa que a maior oferta que você pode dar para Deus é você trazer 100 mil, colocar aqui, 200 mil, 10 mil ienes, colocar aqui, não, isso vai ajudar muito a obra de Deus. Eu sei que você faz com coração, mas a maior de todas as ofertas é um coração contrito, é um coração quebrantado, é um coração que chega diante de Jesus, sabe, espedaçado, e fala: Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti. Ainda que você tenha muitas coisas, mas você começa a olhar para tudo que está à sua volta, sabe, para as suas posses, para os seus contatos, para o seu currículo, e você fala: Senhor, tudo isso é nada perto de Ti. O meu bem mais precioso é o Senhor. E você chega assim como Jairo, em humildade, com o coração contrito e quebrantado. Jesus, ele olha para Jairo e ele então fala assim: tá bom. Olha só, irmãos, sabe, a Bíblia diz que havia uma multidão. Jesus tinha acabado de chegar naquela margem. Aí quando ele chegou, uma multidão estava presente, reunida. E Jesus, ele parece que ele para tudo e foca em uma pessoa. Ele não estava desprezando as outras, mas ele sempre vai focar, o socorro de Deus sempre vai vir para corações que estão quebrantados. Sempre vai vir para corações que estão quebrantados. Porque às vezes a gente vem para Deus, mas a gente vem com o nosso orgulho.
A gente vem para Deus com as nossas razões. A gente vem para Deus, sabe, com o coração fechado. E não tem como alcançar milagres dessa maneira. Mas todas as vezes que nós viemos com o coração contrito e quebrantado, a atenção de Deus ela volta para nós. Aí a gente olha, se você continuar olhando o texto, você vai ver que quando ele sai daquele lugar e começa a caminhar em direção à casa de Jairo, para atender o pedido dele, durante o percurso aparece uma mulher. E ela pega, e ela também tinha um grande problema, como muitas pessoas tinham problemas, sabe? Às vezes, tipo assim, a gente fica pensando, Deus tem que ajudar todo mundo. Tá, Deus poderia ajudar todo mundo, mas Ele escolhe fazer isso para quem se quebranta diante dEle. Quando você vê o livro, acho que é de Tiago ou Hebreus no Novo Testamento, você vê falando que em Israel havia muitas viúvas do tempo de Elias, mas Deus usou o favor dele para a viúva de Serepta. Deus usou o favor dele para uma viúva que nem morava ali em Israel. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele sabia que não basta estar passando por dificuldade, não basta estar passando por necessidade. Não é a sua necessidade que vai mover as mãos de Deus, mas é o seu quebrantamento. Pega essa palavra em seu coração. Não é a sua necessidade que vai mover o favor de Deus sobre a sua vida, mas vai ser o seu quebrantamento. Talvez você possa nem estar tão necessitado, mas você está muito quebrantado. Aí você alcança o favor do Senhor. Aí de repente alguém do lado está muito mais necessitado, mas está com o coração fechado, e essa pessoa não alcança o milagre de Deus. Aí parece que Deus está sendo injusto, mas Deus não é injusto, porque Ele não age pela necessidade, mas Ele age pelo quebrantamento. Aleluias, amém? Aí uma multidão continua seguindo ele. A Bíblia não relata que Jesus curou durante o percurso outra pessoa a não ser uma mulher. Uma mulher que também estava tão desesperada contra o Jairo. E mais que desesperada, estava quebrantada. Porque ela propôs no coração dela, olha só essa mulher, ela propôs no coração dela assim: se tão somente eu tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. E ela começou a romper a multidão, e ela estava vivendo, sabe, num processo que ela estava impura. Ela não podia estar perto de pessoas. A mulher, quando ela estava no seu ciclo menstrual, ela tinha que ficar isolada. Se a mulher no seu ciclo menstrual, ela sentasse em uma cadeira na casa ou na cama, mesmo que estivesse com uma proteção e não vazasse o sangue, e outra pessoa qualquer sentasse naquele lugar, aquela pessoa ficaria impura o dia inteiro por ter sentado onde aquela mulher sentou. Ela não podia estar perto de pessoas, mas ela rompeu essas barreiras, colocando em seu coração esse quebrantamento e dizendo: Senhor, se tão somente eu tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. E quando ela toca em Jesus, a Bíblia fala assim que Jesus ele para, e ele começa a olhar e começa a perguntar: quem me tocou? Você imagina, tipo assim, Jairo perguntando, porque irmãos, para quem está precisando, cada segundo parece 24 horas. Para quem está precisando, cada minuto parece uma semana, porque nós temos pressa, a dor é grande. E quando Jesus ele para, imagine Jairo, tipo assim, vindo perto de Jesus e olhando: vamos, né, vamos. E Jesus ele para, e ele começa a olhar em volta, e ele fala assim: quem que tocou em mim? Quem que me tocou aqui? E a multidão para olhando, e todos estavam apalpando Jesus. Sabe por quê? Porque eles estavam necessitados. Todos estavam palpando Jesus, tocando em Jesus, tentando pegar uma casquinha de unção, de graça,
porque todos estavam necessitados. Mas de repente Jesus fala assim: uma pessoa me tocou. Os discípulos olham e falam assim: Senhor, não foi uma não, tem uma multidão que está te tocando. O Senhor não está vendo desde quando ele saiu? Olha só a muvuca que está isso aqui, está todo mundo te tocando. E Jesus falou: não, uma pessoa me tocou. Uma pessoa que não estava apenas necessitada, precisando de uma intervenção de Deus. Não, uma pessoa que não estava apenas necessitada, precisando de um milagre de Deus. Uma pessoa que estava necessitada, não precisando apenas de um socorro do céu, mas uma pessoa que estava quebrantada me tocou. E os discípulos falando, tentando entender: mas qual é a diferença, Jesus? Como que o Senhor sabe que uma pessoa dessa maneira te tocou? E Jesus então ele fala: porque eu sempre senti o toque, sempre senti as pessoas me tocando, mas quando essa pessoa me tocou, uma descarga de poder, uma descarga de poder saiu de mim. Já tomou um choque? Eu imagino que foi como se fosse um choque, Marcos. Tipo, todo mundo tocando. Sabe quando você está mexendo nos fios? Você pega um e tira a casquinha de um e você toca em vários fios. Mas quando você toca em um descascado, você fala: eita, esse aqui foi diferente. Você toma esse choque. Jesus liberou para aquela mulher poder. E o que me chama a atenção é que não foi uma escolha dele. Não é como uma pessoa que está com um cabo positivo e negativo e fica procurando quem que eu vou tocar para liberar poder. Não, ele só estava carregado de poder. Mas alguém, aleluias, parece que aterrou aquele poder. Aterrou como? Aterrou, aleluia, com quebrantamento. E quando ela colocou a mão, aleluias, o poder foi sobre ela e ela se sentiu fortalecida. Irmã, a minha esposa, depois que tomou a vacina do corona, até a gente não quer tomar a terceira dose. E olha, a gente está falando na internet, quem quiser tomar, toma, tal. Mas está tendo muita reação. O ciclo menstrual dela bagunçou depois da segunda dose. E a gente ficou assim, preocupado. Falou: não vamos tomar a terceira por enquanto. Vamos deixar realmente as coisas definirem. E por causa do ciclo menstrual ter ficado bagunçado, ela começou a ficar anêmica, fraca. Você olhava o olhinho dela, estava a bolinha preta e o amarelinho do lado. E comia e não resolvia nada. Fraca. Agora você imagina, você que é mulher, você sabe disso melhor que nós. Imagine você ficar mais de 12 anos perdendo sangue, a fraqueza. Aquela mulher estava se rastejando, estava debilitada. E quando ela tocou em Jesus e o poder dele veio, a Bíblia diz que ela se fortaleceu na mesma hora. E ela toda envergonhada. E Jesus perguntando: quem me tocou? Ela olha para ele e fala: fui eu, Senhor, eu toquei em ti. E Jesus falou: tenha bom ânimo, porque a tua fé, o teu quebrantamento te salvou. Aleluias. Você percebe então que não é que Deus ele faz acepção de pessoas. Irmãos, Deus, Ele quer liberar a sua graça, o seu poder sobre todas as pessoas. Hoje nós estávamos na conferência e o pastor Bungo lá de Tóquio, até a gente está agendando para ele vir para cá. Provavelmente em outubro nós vamos trazer ele para Toyama. Um homem muito usado por Deus. E ele falou assim: olha, eu quero tratar todas as pessoas iguais. Ele é o pastor de uma grande igreja ali em Shibuya. E ele falou assim: mas eu não consigo. Não é porque é uma acepção, mas é porque cada pessoa tem uma entrega diferente. E eu preciso responder à entrega de cada um.
Às vezes você pensa e fala assim: poxa, mas o pastor só fica com fulano, o pastor só está perto de ciclano. Tá bom, você pode estar vendo isso, mas talvez você não está percebendo que você não está querendo comprometimento com Deus, com a sua obra, querendo aprender, mas você quer vir cultuar a Deus e depois viver a sua vida, e você não pode culpar a gente. Há pessoas que têm uma entrega diferente, que fala: cara, eu quero somar, eu quero estar junto, se for para chorar, quero chorar, se for para se alegrar, quero se alegrar, se for para ajudar, quero ajudar. E há uma entrega, e quando há uma entrega, a gente agarra, porque a gente quer ver você crescer. E ele estava falando isso, e quando ele falou isso, eu lembrei dessa história, e Deus já começou a preparar essa mensagem de hoje. Sabe, Talita, uma multidão de gente, e somente uma foi tocada, e o outro estava a caminho. Aí quando ele chega, vamos para Marcos capítulo 5, versículo 35. 5:35. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Irmãos, olha o balde de água fria que eles jogaram sem misericórdia em um coração cheio de esperança. Eles jogaram um balde de água fria sem misericórdia em um coração que estava cheio de esperança. Você pode ter certeza absoluta, queridos, que todas as vezes que você pega e você entende o chamado, você entende a presença de Deus, e você fala: essa direção que eu quero, é esse caminho que eu quero trilhar. Sempre parece que o diabo vai colocar pessoas ao seu lado para tentar te puxar para trás, para tentar te atrapalhar, para tentar te estrovar. Mas você nunca pode esquecer que o diabo pode até trazer pessoas para perto, para falar para você, para tentar desanimar a sua fé, mas Jesus continua com você, e esse é o segredo. Aí, agora olhe e imagine essa cena, eles caminhando, depois do milagre ter acontecido, Jesus falou: tá bom, agora já foi a dela, agora é minha vez, bora, e começou a caminhar. De repente, talvez eles conversando, chega esse criado e fala: não precisa levar Jesus não, viu? Não precisa mais buscar a Deus, não precisa mais se quebrantar, porque já era, acabou, sua filha morreu. O que você precisa fazer agora não é levar ele, agora o que você precisa fazer é ir lá enterrar ela. Está todo mundo lá te esperando, ela já está no caixão. Você imagina ele ouvir isso e ele olhar para Jesus? Aí no versículo, vamos para Mateus capítulo 9, que relata essa mesma história, mas ela narra com um detalhe. Parece que Mateus pintou com cores diferentes esse desenho. Mateus 9, e eu quero ler com você o versículo 24. O 24 e o 25. 23 e 24, perdão. E quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. Saiam daqui, disse ele, a menina não está morta, apenas está dormindo. E os que estavam ali riram dele. Quando Jesus ele chega ali, a Bíblia diz que o funeral já estava em andamento. Eles já tinham chamado como que chama mesmo aquelas mulheres que antigamente era paga para chorar? Tinha uma profissão lá que eles eram pagos para chorar. Tem uma palavra certa, mas eu não lembro. Não lembro a palavra. Mas já estava tudo pronto. Até as músicas fúnebres, sabe? Talvez já estava até o violino lá, mas tocando aquela música: mais perto quero estar. Aí, todo aquele cenário. E Jesus ele fala assim: olha, ela não morreu não, gente, pode parar com esse negócio, ela está dormindo. E a Bíblia diz então que eles começaram a rir.
Irmãos, e tem que ser uma pessoa de muita fé e propósito para aguentar isso, para aguentar essa pressão. Porque tudo isso estava vindo para minar a fé daquele homem. Você imagina se Jairo, ele era autoridade sobre a vida daquela menina, ele era o senhor daquela casa. Você imagina se ele bate o pé, ouvindo aquilo que as pessoas estavam falando, e diz assim: não, Jesus, não quero mais, sabe, olha, e a culpa foi sua, viu, Jesus? A culpa foi sua, porque eu cheguei a tempo, eu te chamei, o Senhor me veio, mas por causa daquela mulher lá, o Senhor parou e me atrasou. E olha aí o que aconteceu, ela morreu, a culpa foi sua. Você imagina se ele tomasse essa atitude, e Jesus falaria: não, tá bom, eu sei o que eu iria fazer, mas já que você está tomando essa atitude, eu vou retornar, tem mais pessoas que estão precisando do meu socorro. Irmãos, sempre vai ter pessoas que vai tentar minar a sua fé, vai tentar te puxar para trás, e você não pode dar ouvido para essas pessoas. O ouvido de Jairo, embora ele estava ouvindo, e eu amo isso, ele estava ouvindo pessoas. A Bíblia diz que a fé, ela vem por duas maneiras, ou duas etapas do ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não importa o que entra aqui, o que vai direcionar a sua vida é aquilo que desce para o seu coração. Você não tem como ficar assim, ser colocado como uma bolha e falar: Deus, por favor, eu quero caminhar contigo, mas não deixa ninguém me atrapalhar, não deixa ninguém me estrovar. Não, irmãos, isso é utopia, isso não existe. No cristianismo sempre vai ter pessoas, forças das trevas, que vão tentar puxar você para trás. E se você ouvir essas pessoas, você vai voltar para trás. Mas se você se apegar a Deus, se apegar a Jesus, se você se firmar com o Senhor e ouvir somente aquilo que Ele está falando para você, o seu milagre vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos voltar para o texto de Marcos. Deixa eu dar licença, igreja, deixa eu só relembrar aqui uma aula que nós passamos na terça-feira. Como chama os evangelhos que são semelhantes? Mateus, Marcos e João. Os entendedores entenderão. Evangelhos sinópticos, né? Amém? Que são os evangelhos semelhantes. É como são coisas que foram relatadas, mas de uma maneira diferente. Aí você fala assim: poxa, é outra história. Não é outra história. É como, Thalita, você pegar, tipo assim, você fez um desenho lá para a escolinha, aí você dá um desenho para o Azaf em branco, dá um desenho para a Laurinha e fala: pinta aí. A Laurinha vai pintar talvez o cabelinho do menininho de cor amarela, mas o Azaf vai pintar de cabelo pretinho. É o mesmo desenho, é a mesma história, mas foi ilustrado de maneira diferente. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 5, versículo 36. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas acredite, apenas creia. Irmãos, no momento de desafio, o que a gente mais precisa é ter fé. E a fé, a Bíblia diz em Hebreus, que não é a coisa que você vê. Olha, pela fé eu tenho uma caneca nas minhas mãos. Não, baboseira, isso aqui eu não preciso de fé, eu já tenho a caneca em minhas mãos. Mas pela fé é eu falar: estou precisando de uma caneca nova. Eu tenho fé. Quando a Michelle voltar e a Luana, acho que elas vão fazer uma caneca mais bonitinha, porque nós já estamos entrando no 5º ano, esse aqui é do 3º, né? Então já estou crendo, né? Já estou me apropriando da fé. E você chama a existência as coisas que não existem. Jesus, ele falou assim: não tenha medo. Sabe por quê? Porque o medo, ele te trava. O medo, ele é uma barreira. O medo, ele te impede. Pedro, quando ele falou para Jesus, todo cheio de fé, ousado, e falou: Senhor, se és o Senhor que está vindo sobre as águas, não precisa vir, chama eu para ir até o Senhor. Olha a fé desse homem. Ele começou então a caminhar, e quando ele começou a olhar a força do vento, o ímpeto da água, e esse homem era um pescador, conhecia o mar, ele ficou com medo.
E quando ele começou a ficar com medo, ele começou a afundar. Então, Miro, quando você estiver buscando o socorro do Senhor, vai vir situações que vão tentar te deixar com medo, para tentar te travar. Deus está falando com você, cara. Quando você sentir medo, não se aproprie do medo, se aproprie da fé que Deus está te dando. Mesmo que você não está vendo da maneira que você gostaria, se aproprie da fé, porque a fé que vai fazer Deus operar grandes milagres na sua vida. Aleluias. Jesus, ele disse: apenas creia. Sabe, e cada palavra de Jesus parece que é como se fosse um abraço. Irmãos, eu tenho recebido tantos abraços nesses dias, em momentos inesperados. Sabe, você está de boa, você está conversando, de repente alguém te abraça e fala: cara, eu estou aqui, ó, do seu lado. Tipo, é como se falasse: eu nem sei o que a gente vai fazer, mas estou aqui, vamos trilhar esse caminho. Isso fortalece a nossa fé, queridos. E saber que as palavras de Jesus, as palavras dele é carregada de amor. E em Eclesiastes fala que Jesus, ele amarra a gente com laços de amor. Quando ali o noivo está falando sobre a noiva, com a noiva, ele fala assim: você amarrou o meu coração com cordas de amor. Olhando para o nosso relacionamento com Deus, é exatamente isso que Jesus ele faz. Ele nos amarra de uma maneira tão especial e nos enche de fé, de segurança. É por isso que o salmista ele começava e dizia: Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, você sabe o que significa um vale da sombra da morte? É uma coisa terrível, que traz medo, que traz tormento. E o salmista fala: eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus está com você. Não importa a circunstância, não importa o processo, Ele está com você sempre. No versículo 37, então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse. Por que ele não deixou que ninguém acompanhasse? Porque quem não está ali para ajudar estava para atrapalhar. E o que a gente menos precisa na nossa vida é pessoa para nos atrapalhar, porque nós mesmos já nos atrapalhamos com tantas coisas. Você imagina, tipo assim, se eu já sou todo atrapalhado, se eu já tenho dificuldade para caminhar com Jesus, eu ainda me encho de pessoas que estão, sabe, perdidas mais que eu. Como que vocês vão se ajudar? Aí é como se fosse, como a Bíblia diz, cego guiando cego, e o resultado é cair tudo no abismo. Aqui mostra que nós temos que aprender a fazer escolhas. Não é acepção, mas é ser seletivo. Você precisa amar todas as pessoas, mas não são todas as pessoas que você deve chamar para sentar na sua mesa em sua casa. Não são todas as pessoas que você deve chamar para abrir o seu coração para elas. Não são todas as pessoas que você deve sequer tentar ser Deus na vida delas. Porque Deus, ele sabe do coração de cada um e fala assim: poxa, essa pessoa está tão fechada que nem eu consigo ajudar. O que você está querendo fazer lá, cara? Você vai se perder. Seja seletivo. Jesus, ele fala: olha, vocês podem ficar tocando aí, se quiser tocar, mas vocês ficam aí do lado de fora, da porta para dentro. Eu quero só o pai e a mãe, Pedro, Tiago e João. Nem Tomé ele deixou entrar. Falou: os outros ficam aí também, faz um cerco aí, segura esse povo aí, aqui dentro só nós. Pessoas que estão próximas. Sabe por que havia essa seleção? Porque eram pessoas que estavam unidas em um só propósito. Eu vou contar uma experiência para vocês. O primeiro demônio que nós expulsamos, chegamos na igreja,
A gente estava fazendo a preparação de encontro, e se prepare que nós vamos marcar um encontro esse ano ainda, amém? Você que não participou, você vai participar. Você que já participou e é fominha, você vai participar também, em nome de Jesus. E a gente estava 30 dias de oração, das 11 à meia-noite na igreja, e orando, intercedendo. De repente entra uma pessoa no fundo da igreja e começa a arranhar a parede. E eu já fiquei assim todo arrepiado, tenso. Falei, meu Deus, tem misericórdia. E nós estávamos em poucas pessoas. E eu era meio que o servo guardião ali. Eu ficava no fundo, né? Carlinhos, eu ficava no fundo da igreja e eu tinha uma arma, que era até uma varinha. Só que daí a arma era para as crianças, mas eu só usava a varinha só para a Luana. Para as outras crianças era só ameaça. Né? Para eles se comportarem. É por isso, irmãos, que a gente tem que aprender a segurar os nossos filhos na igreja, sabe? O que o Carlinhos está fazendo ali, ó, tá de parabéns, cara. É isso aí. Juntar, falar, ó, é hora do culto, não tem escolinha, vamos prestar atenção na palavra. Parabéns também, Thalita. E esse cara começou a arranhar a parede. Eu falei, agora lascou, né? E ele chegou e falou assim, eu quero oração. Aí eu falei, essa é a oração, mas o pessoal está orando lá na frente. Foi, vamos lá no fundo, vamos orar. Olha também, tipo, sem noção. Aí a gente foi orar. Chegou lá, aí foi eu e mais um outro irmão, tudo novo na fé. Aí chegamos, começamos a orar. Na hora que começou a orar, a mão dele já começou assim a mexer, ele já começou a travar. Eu falei, meu Deus, e está repreendido no nome de Jesus. Irmãos, e 2 novos convertidos. Eu não tinha nesse tempo, acho que nem 8 meses de conversão. O coração está saindo pela boca. Uma sala fechada, quase meia-noite, um endemoniado numa sala fechada com 2 novos convertidos. E a gente tinha aprendido, porque a gente é discipulado, né? Não, o nome de Jesus é poderoso. Ó, qualquer situação, usa o nome de Jesus. Eu falei, tá bom, o nome de Jesus. Lembrei dessa palavra. Aí eu falava assim, em nome de Jesus, fica de joelho. Agora! Aí, cara, ele ajoelhava, mas o irmão que estava do meu lado, ele falava, em nome de Jesus, fica de pé. A gente não sabia o que fazer. O demônio levantava. Não é porque ele me obedecia, mas ele obedecia o cara. Ele obedecia qualquer pessoa que usava a autoridade do nome de Jesus. E quando ele estava levantando, eu falei, e eu com medo, falei, deixa ele no chão, que é menos perigoso. Pensei, né? Falei, em nome de Jesus, fica no chão, joelho. Aí ele joelhou, em nome de Jesus, levanta. Foi 2 vezes. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu olhei pra ele e falei assim, meu irmão, eu com a mão na cabeça do endemoniado, falei, irmão, vai lá e chama Solange, que era a nossa líder de célula, discipuladora. Falei, vai lá e chama Solange rapidinho. E eu fiquei e orando, sabe, falei, Senhor, e sabe, tipo assim, eu me senti como um soldado que quando tem um inimigo, ele tem uma metralhadora daquela que tem um monte de bala assim, sabe, eu ficava fuzilando sem parar, em nome de Jesus, em nome de Jesus aquilo, tal, e em nome de Jesus, fica com a mão para trás. E só que ele sabia, aquele demônio sabia que o meu coração estava saindo pela boca, e eu estava com medo. E aí ele pegou e com a mão para trás, quando eu fiquei sozinho com ele, ele com as 2 mãos para trás, eu com a mão na cabeça dele, e quando eu estava sozinho, ai meu Deus, eu pensei que eu fosse morrer naquele dia, mas eu não demonstrei isso. Aí eu falei com mais autoridade, em nome de Jesus, coloca as suas mãos para trás. Aí a irmã chegou e resolveu o problema. Eu estou vivo até hoje, glória a Deus, amém. Mas por que eu estou contando isso? Porque você precisa ser seletivo. Porque a Bíblia fala assim, aquilo que 2 ou 3 ligar na terra é ligado no céu. E não tem como andar junto, cara. Não tem como fluir. Então, por isso que Jesus ele falou assim, daqui para dentro ninguém, só o Pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Chamou para perto e falou, onde que a menina está? Está no quarto.
Aí você imagina Jesus, ele chegando até aquele quarto, o pai aflito, a mãe aflita, os discípulos curiosos para saber o que iria acontecer. E de repente, Jesus então ele se depara com aquela menina que realmente ela estava morta. E quando Jesus ele estava entrando naquele lugar, nós lemos lá que as pessoas começaram a rir dele. Sabe quem estava rindo? Quem estava rindo era a equipe que fazia os velórios naquela época. Sabe quem estava rindo? Talvez quem estava ali fora conversando, batendo um papo, poderia ser os legistas, os médicos que tinham atestado que a menina estava morta. E por isso que quando Jesus fala assim, olha, vocês estão fazendo tudo isso por quê? Ela não morreu não, essa menina, ela está dormindo. Aí você imagina os legistas, as pessoas que estavam acostumadas a cuidar de mortos, a fazer funeral, eles começaram a rir e falaram assim, você está ficando louco? A gente conhece a morte, essa menina morreu, ela já está gelada, ela não tem mais pulso. E Jesus falou, não, isso não é morte, ela tá dormindo. Sabe por que Jesus falava assim? Porque aqueles homens, eles não falavam sem razão. Eles conheciam a morte realmente, mas o dono da vida estava naquele lugar. E a Bíblia diz que aquele que estiver morto viverá. Aquele que crer, ainda que morra, viverá. Jesus, ele, como se ele dissesse para aqueles homens, numa discussão, falou, vocês estão com razão de vocês, porque vocês conhecem morte, mas eu conheço a vida. E ela não está morta, ela está viva. E quando Jesus ele sobe para aquele lugar, a Bíblia diz que então a menina estava dormindo. Estava dormindo. Vamos para o versículo 40 de Marcos capítulo 5. E a multidão riu de Jesus. E olha aqui, queridos, outra coisa que tenta te travar é o desprezo. Sempre vão caçoar da escolha de fé que você fizer. Sempre vão caçoar da escolha de fé que você fizer. Vai ser poucas as pessoas que vai bater nas suas costas e falar assim, olha, você está tomando a melhor decisão da sua vida. Andar com Jesus é a melhor escolha que você fez. Vai ser poucas. A maior parte das pessoas, elas vão caçoar. E vai falar, até tu, até você. Sabe para que eles tentam isso? Para tentar te travar, para tentar te impedir. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez que todos saíssem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Sabia que a morte, ela é um anjo, né? A morte é um anjo. É um anjo que é servo de Deus. Tem os desenhos tal que ilustra, né, a morte com uma foice. Isso aí eu não digo que seja assim, mas realmente a presença da morte é um anjo que vem para ceifar a vida, para tirar a vida das pessoas. E talvez quando Jesus ele entrou naquele quarto, a morte estava tipo lá, falando assim, olha, tá, eu cumpri o meu papel, levei mais uma pessoa. E Jesus é como se ele falasse espiritualmente, para falar, não, você levou, mas eu estou aqui porque eu quero que ela volte. Aí a Bíblia diz, queridos, que ele foi até a cama e ele pegou na mão daquela menina. Sabe quando você está com seu marido numa noite fria, com a sua esposa numa noite fria, ou com seu filho, e vocês estão tremendo de frio, igual a Nelly está ali. Aí o papai pega e abraça. O calor do pai começa a envolver. Eu imagino a mão daquela menina gelada, dura talvez já. Jesus pega na mão daquela menina e fala, Talita cumi. Ele dá uma ordem para ela. A palavra Talita, você sabe o significado, Talita? Está na Bíblia. É menina.
Ele disse: Talita cumi, menina, levanta-se. E naquela hora os olhos dela se abriram. Você imagina, tipo assim, irmãos, eu acho assim que o que Jairo e a esposa dele estavam passando, eu já perdi pai de morte súbita, já perdi mãe em um processo doloroso, lento, mas eu perdi, né, um filho que estava no ventre ainda, mas depois dos que nasceram, graças a Deus, o Senhor tem conservado a Luana e o Richard. Mas eu imagino que não exista dor pior para o homem, para um homem que é um pai de verdade, para uma mãe de verdade, do que perder o seu filho. É aquilo que talvez a gente mais teme, porque isso é contrário ao ciclo natural. A gente está preparado, Kendi, para a gente envelhecer. A gente está preparado para ter filhos. A gente está preparado para chegar um dia, receber a notícia: olha, seu pai morreu, como eu recebi aqui no Japão. Ou receber uma notícia, Tom, da minha tia falando: olha, Éder, tá na hora de você vir, cara. Sua mãe, ela está numa situação que ela não vai conseguir ficar muito tempo. Faz o que você precisa e vem logo. A gente não quer que essa hora chegue, mas a gente está preparado para isso. Mas agora chegar uma notícia e falar: a sua filhinha morreu, irmãos, a pessoa pode ter maior estrutura, sabe? Isso eu acho que acaba com cada um, com qualquer pessoa. Aí você imagina, tipo assim, eles sentindo aquela dor de ter perdido aquela criança. De repente eles conseguem encontrar Jesus, que pode operar um milagre. Passa todo o processo, né? Porque a gente lê a história, é tão linda. Jesus estava na beira do mar, foi lá para a casa de Jairo, curou uma pessoa no meio do caminho. Meu irmão, para quem está passando por essa situação, para mim eu acho que era mais de um século que ele estava esperando, porque só sabe da dor quem está passando pela dor. E quando Jesus ele entra, segura na mão dela e fala assim: menina. Havia um silêncio naquele quarto. E ele fala: menina, levanta. Os olhos dela se abriu. Eu lembro do nascimento dos meus filhos. E foi uma coisa que foi muito marcante também, muito especial, né, Luana? Quando a gente estava lá na clínica, no parque, na clínica do Chapéu ali, do Toginomori, e a gente ouvindo o médico cortar, tal, e dar essa ferramenta, dar aquela ferramenta. Quando a gente ouviu o chorinho do Richard, a gente não estava vendo, que tinha o pano assim, quando a gente ouviu o chorinho dele, irmão, a gente não consegue segurar as lágrimas. É uma alegria tão enorme. Agora imagine, Tom, você poder ver novamente o brilho nos olhos de uma menina que você criou, que você cuidou, que morreu e ela voltou a viver. A emoção com certeza tomou conta daquele lugar. Sabe por que Deus está falando isso para você? Para que você tenha mais fé ainda nele, para que você acredite ainda mais no Senhor, para que você, quando chegar o momento que você tiver que fazer escolhas doloridas, como nós estamos falando de seleção, de ser seletivo, quando você tiver que fazer escolhas que você fala: poxa Deus, mas eu não queria parar de fazer isso não, Deus. Poxa, mas eu gosto desse negócio. Deus, mas eu gosto dessa amizade. Deus, mas eu gosto de estar naquele lugar. E Deus fala: cara, mas o que eu tenho para você é muito melhor que isso. Quando chegar essa hora, lembre-se que Deus, Ele sempre tem o melhor para a sua vida. E para encerrar essa palavra, eu quero que você abra comigo no livro de Salmos, o capítulo 16. Salmos 16. Versículo 1 e o 2. Salmo 16, versículo 1 e o 2. Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Eu disse ao Senhor: tu és meu Senhor, tudo que eu tenho de bom vem de ti. E no versículo, agora nós vamos ler o 8 em diante. Sei que o Senhor está sempre comigo.
Coloca a mão no seu coração agora. Você não vai precisar ler a sua Bíblia, mas você vai repetir essas palavras que eu estarei lendo aqui. Feche os seus olhos e diga com toda a sua fé: sei que o Senhor está sempre comigo. Eu não serei abalado, pois Ele está à minha direita. E não é de admirar que o meu coração esteja alegre e eu exulte. O meu corpo repousará em segurança, pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos, e não permitirá que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Amém? Glória a Deus. Sei que o Senhor estará sempre comigo. Não importa a circunstância, não importa o processo, não importa o que eu estiver vivendo, o Senhor sempre estará comigo. Não importa o que você passar, a Bíblia fala que você não vai ser abalado, pois o Senhor, Ele está à sua direita. Sabe o que significa isso? É como uma estaca, como uma coluna, que quando você desequilibra, o Hiroshi falou que semana ele quase tomou um tombo aqui de cima. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, a igreja não tem Orosai, que o homem já está com o dedo ruim. Ele estava pintando o container lá em cima, e um cara desse tamanho, pesado, né? Eu fiquei até com medo, falei, será que o container vai aguentar? Mas aguentou. Né, porque o bicho é forte. E ele pintando, ele falou, pastor, quase que o vento me derruba daqui. Eu falei, misericórdia, irmão. Mas quando você tem uma coluna, se o vento sopra, você tem onde se apoiar. É por isso que o salmista ele fala assim: eu não serei abalado, mas não é porque eu sou bom, porque eu estou muito firme, é porque tu estás à minha direita e eu estou preso em ti. E o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza. Irmãos, quando você começa a ver o Salmo de Davi, ele entendia, sabe, que ele tinha um Deus que era como uma coluna bem firmada, que ele agarrava e ninguém conseguia tirar, ninguém conseguia derrubar ele daquele lugar. Aí ele continua falando assim, tipo, é como se as pessoas se admirassem, né? Se admirassem, por que você está alegre? Por que você está exultando? Porque, irmãos, para o mundo, para você se alegrar, você precisa ter razão para isso. Para o mundo, para você exultar, você celebrar, você precisa ter razão para isso. Mas para o cristão não é assim. Às vezes você tipo vê a gente aqui, você pensa que eu não tenho conta para pagar. Você vê a gente tipo falando assim com tanta fé, você acha que eu não tenho pepino para resolver no trabalho amanhã. Tem tudo isso. Somos pessoas normais, somos de carne, mas tem uma coisa que excede tudo isso e traz alegria para o nosso coração, e isso é Jesus. É por isso que o salmista falou assim: não é de admirar que o meu coração esteja alegre e eu exulte, porque o meu corpo repousará em segurança. Eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi um testemunho de uma pessoa que ele era bruxo, mexia com magia, e na parte do ocultismo, na magia, eles fazem muito trabalho com coisas de cemitério, terra de cemitério, vai, fuça lá e faz os trabalhos diabólicos. E esse ex-bruxo, ele falou assim que chegou num túmulo que ele foi fazer o trabalho com uma pessoa que tinha acabado de morrer, e alguns dos trabalhos ele violentava sexualmente aquele corpo que tinha acabado de morrer, e, tipo, era um ato assim horroroso. Mas quando ele chegou para fazer aqui naquele túmulo, o demônio que estava induzindo ele a fazer aquelas coisas falou: olha, não mexe nesse túmulo, porque esse corpo pertence ao cara lá de cima, pertence a Deus. Não mexe nesse corpo. Deus, ele guarda até os nossos ossos. Deus, ele tem um compromisso tão grande conosco, que mesmo que a gente vá para a eternidade, nós somos protegidos pelo Senhor.
E a mesma coisa que aconteceu com Jesus, que quando Jesus ele foi ressuscitado dos mortos, nós também seremos ressuscitados nos últimos dias. É por isso que nós estaremos alegres. E a Bíblia diz aqui no versículo 11: tu me mostrarás o caminho da vida. Sabe o que você está fazendo aqui nesta manhã? Sabe por que você está aqui nesta manhã? Sabe por que você rompeu barreiras para estar aqui nesta manhã? Porque Deus te trouxe aqui para te mostrar o caminho da vida. Porque o caminho da morte você conhece bem. O caminho da morte muitas pessoas podem te ensinar. O caminho para a perdição, o caminho para a destruição da sua vida, da sua família, o caminho para você ir para o inferno. Tem milhares de pessoas que estão preparadas para te mostrar, mas para o caminho da vida são poucos. E Deus colocou pessoas ao seu redor e te trouxe para esse lugar para você aprender o caminho da vida. Aí quando você começa a aprender o caminho da vida, aí você começa a receber algo dele. O que você recebe? A alegria da tua presença. Irmãos, sabe o que desculpa eu te falar, Marcos, mas eu estou pregando hoje por obrigação, por dever, porque eu sei que eu tenho que alimentar vocês. Mas quando acabou o culto, eu não queria nada, eu só queria ficar aqui queimando. Sabe, quando eu falei, vai lá, Luan. Foi porque Deus, tocou em meu coração para ela repartir também. Mas é porque eu falei, vai lá, já está preparada, vai, faz você, deixa eu ficar com Jesus aqui. Eu só queria desfrutar dessa alegria. E me alegrei muito. Aí eu olhei para vocês, como passarinhos no ninho, com o biquinho assim, comida. Meu espírito está faminto, comida. Eu falei, Deus, vamos pregar para essa galera. Vamos ensinar eles a te amar. Mas é porque a alegria da presença dele tem enchido a nossa vida. E uma coisa que a gente carrega para sempre: prazer de viver contigo para sempre. Sabe quando você faz os votos de um casamento e você fala assim, eu vou estar com você na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, eu vou estar do seu lado. Você faz uma aliança. Parece que quando a gente conhece a presença de Deus, a gente fala, Deus, não importa o tanto de tempo que eu vou viver. Não importa o tanto de tempo, mas para sempre eu só quero estar contigo, quero estar na tua presença. Ontem a gente estava ali naquela conferência e foi um mover tão lindo. Tinha um cara lá, o Yuri, um jovem que estava transbordando, ele também nem conseguia falar, sabe? E ele foi breve, encerrou a mensagem e desceu. Eu estava ali também transbordando de Jesus, e Jesus falou assim, vai lá e ora pelo Yuri. Eu falei, Deus, eu vou orar pra quê? Pra aquele cara? Sabe, é ele que tem que vir aqui orar por mim, porque ele parece que está transbordando mais do que eu. E Deus falando, vai lá e ora por ele. Aí eu cheguei, eu abracei ele e falei, Deus, qual... Por que eu tenho que orar por ele, Deus? E Deus falou assim, ore para que, como Caleb, quando ele chegou no final da sua vida, ele falou para Josué, olha, Deus deu uma promessa e nós estamos aqui agora. Eu estou firme, estou pronto para a batalha, estou pleno de saúde para lutar. Deus falou, ore para ele e fala para ele que eu quero que quando ele chegar na idade da velhice, ele lembrar desse momento e ele possa estar afirmando, fala, Deus, o fogo está continuando queimando, Senhor.
Os meus cabelos já estão brancos, as minhas forças já saíram, o meu vigor já foi. Mas a tua presença, ela continua aqui. Glória a Deus. Carregar isso para sempre. Eu tenho tanta pressa de ir para o céu. Eu tenho tanta pressa de passar essa vida de maneira tão rápida. E é uma mistura de sentimento, uma mistura de emoções. Eu sei que, tenho que cuidar de vocês, tenho que alimentar vocês, tenho que criar o meu filho, tenho que ser pai para instruir ele. E a gente fica tão dividido, porque a gente quer estar com Jesus o mais rápido possível. E não importa o tempo que a gente estiver aqui, eu falo, Senhor, se for ter que viver, sabe por quê, irmãos? Você pensa que viver é algo bom? Na verdade, morrer é o melhor. Porque o cristão, o fiel, o filho de Deus, quando ele morre, ele não morre, ele é promovido para a eternidade. Uou! Ele é promovido para a eternidade, para um lugar que lá não vai haver essa praga de pecado, lá não vai haver essa tristeza, lá não vai haver choro, não vai ter aflição. É um lugar que a gente vai entrar e não vai correr risco de ser tirado de lá. A eternidade está queimando em meu peito. Eu estou aqui como filho obediente do Senhor, para agarrar forte em suas mãos e te levar junto para esse lugar de eternidade. Faz arder o nosso coração, Senhor. Vamos declarar aquela canção, faz arder. Faz arder o teu fogo em nosso coração, Jesus. Tem uma presença gloriosa do Senhor aqui. Eu não quero dar ordem para você ficar de pé, meu irmão, faz o que você quiser, mas pega essa coluna que está diante de você, essa rocha que é Deus em sua presença. Agarra ele e fala, Jesus, daqui eu não saio mais, Senhor. Fale com o Senhor. Natan, vem aqui na bateria ajudar a Luana. Espírito Santo, o que eu falei foi só palavra do Senhor. E agora eu oro para que o poder venha sobre os meus irmãos. Eu só plantei uma semente, eu estou regando essa semente agora, com uma simples oração, Senhor. E eu oro para que essa semente, ela comece a germinar desses corações, meu Deus, e que elas comecem a criar raízes. Sim, Espírito, libere a tua presença sobre nós.